A partir desse momento entra no ar o programa Olharão para Aquele que Transpassaram, produzido e apresentado por nosso bispo diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão de Caicó. A caminhada da Diocese de Caicó, inserida na comunhão com toda a Igreja de Deus, presente no mundo inteiro. Meus irmãos, minhas irmãs, esse final de semana, 30 de setembro e 1º de outubro, estamos encerrando o mês da Bíblia, dia de São Jerônimo, dia 30 de setembro, e abrindo o mês das missões com a festa de Santa Teresinha, do Menino Jesus, padroeira das missões, no dia 1º. Então, nessa passagem, nós estamos celebrando a liturgia do 26º domingo do tempo comum. Ouçamos Mateus 21, 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, gente, um evangelho duro de Jesus. Jesus, quando tem que dizer, diz com ternura, mas diz direto. E é o conflito de Jesus com os sacerdotes e os anciãos do povo. Jesus conta uma parábola, uma história que tem uma mensagem. De um pai que tinha 2 filhos. O primeiro filho, ele diz: vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse: não vou. E depois vai. O outro diz: eu vou. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles têm que admitir que é o primeiro. Esses 2 filhos, minha gente, lembram o povo de Israel, o povo da promessa, as lideranças de Israel que se sentiam o filho que faz a vontade do pai, mas que nem sempre fazia. Às vezes, era muito mais uma fachada do que um coração. Tanto que o profeta disse: é preciso circuncidar o coração de vocês. É o coração que tem que ser consagrado. E por outro lado, os pagãos. Aqueles que dentro da cabeça do povo de Israel jamais poderiam ser salvos. E Jesus pega pesado, ele apresenta 2 exemplos: os cobradores de impostos e as prostitutas. Mateus era um cobrador de impostos, a pecadora que se aproxima de Jesus. E qual é a diferença, minha gente? A diferença é que as prostitutas e os cobradores de impostos se converteram. Se converter significa reconhecer o erro e querer mudar de vida. E nesse sentido, todos nós precisamos de conversão. Todos nós somos pecadores. Eu confesso que às vezes eu acho estranho quando vejo nas intenções da missa alguém rezar assim: pela conversão de fulano. Eu falei: que bom. Mas será que quando a gente pede pela conversão de fulano, também está claro para a gente que eu tenho que rezar pela minha conversão? Porque nem sempre a imagem que eu tenho de Deus corresponde àquilo que Deus é.
Muitas vezes a imagem que eu tenho de Deus é projeção da minha imagem. E as prostitutas e os cobradores de impostos se converteram diante da pregação de João. Enquanto que as lideranças judaicas, que conheciam a lei, não foram capazes de mudar. Só ter o conhecimento, minha gente, não diz nada. Você pode ser especialista em Sagrada Escritura, saber tudo sobre a doutrina, mas pode ser que o nosso coração não esteja em Deus. Deus se torna uma teoria, uma ideia. Então, uma pessoa que atinge a minha vida e muda a minha vida. Acho muito bonito aquela expressão do Papa Bento XVI que Francisco repete tanto. Jesus não é uma teoria, não é uma ideia, é uma pessoa que a gente estabelece uma relação. E que por isso essa pessoa muda a nossa vida. O cristão ele vai se conformando a Cristo. Olha o caso do cobrador de impostos. Para entender Mateus, na concepção judaica, um cobrador de impostos jamais poderia ser um discípulo, porque ele estava numa atividade, primeiro, mexia com dinheiro, que era tido como uma atividade impura. E os impuros, na concepção judaica daquele momento, estavam distantes de Deus. Os cobradores de impostos colaboravam com o Império Romano, porque estavam recolhendo dinheiro para o Império Romano que dominava. Então era colaborador dos inimigos. Israel que sonhava tanto com sua libertação. Terceiro, o lucro dos cobradores de impostos vinha justamente do ágio, daquilo que ele cobrava a mais. E Jesus nos chama, Mateus, e esse homem é capaz de largar tudo isso. A palavra toca o coração de Mateus e esse homem se torna uma outra pessoa. Olha o que acontece com Paulo, um homem escravo da lei, tão escravo da lei que se torna insensível diante da morte do primeiro mártir da igreja. E mais ainda, tão escravo da lei que ele acha que aquilo estava fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus oferece oportunidade a Paulo de conversão e Paulo se converte a caminho de Damasco. Há uma virada na vida de Paulo, a tal ponto que esse homem que tinha sido cúmplice de um assassinato, agora se torna o primeiro apóstolo. Conversão é para todos nós. A igreja precisa de conversão. Todos nós precisamos de conversão. O Papa nos lembra as conversões que precisamos ter. Uma conversão, muitas vezes, intelectual, no sentido de mudar as nossas ideias. Como vimos domingo passado, nem sempre os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Entrar na lógica de Deus. Uma conversão moral, no sentido de perceber se as nossas atitudes condizem com aquilo que Deus está pedindo de nós. São condizentes. Sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente faz o discurso para justificar a nossa posição. E a conversão do coração. Deixar que o nosso coração bata na mesma sintonia do coração de Jesus, como viremos na segunda leitura de hoje. Tende em vós os mesmos sentimentos que existem em Cristo. Todos nós precisamos entrar nessa dinâmica. O profeta Ezequiel nos dirá na primeira leitura: quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou, conserva a sua própria vida. O justo é aquele que busca fazer a vontade de Deus. Mas nós temos muitas vezes momentos de justos e de ímpios. E que por isso constantemente temos que perguntar, nos confrontar com Cristo. Através da palavra, através dos sacramentos, através dos irmãos, numa intimidade profunda com o Senhor. Esse é o espírito, para encerrar o mês da Bíblia, esse é o espírito para partir em missão, como nos envia agora o mês de outubro. É desse jeito que Deus espera a nossa missão. Pessoas em constante processo de conversão,
que se tornam instrumentos de conversão para os outros. Conversão para Jesus, voltar para Jesus. Assumir uma vida nova. Assumir o jeito de Jesus como o nosso jeito. É desse jeito que eu vivo? É com essa postura que eu escuto a palavra? É com essa consciência que eu assumo a vocação missionária que brota do meu batismo? Por isso peçamos ao Senhor que esta palavra possa tocar os nossos corações, possa transformar a nossa vida, para que possamos caminhar com retidão na sua luz. Meus irmãos, minhas irmãs, semana passada nós começamos os sacramentos medicinais. Nós já tínhamos visto os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, crisma e eucaristia. E entramos nos sacramentos medicinais, que é reconciliação e unção dos enfermos. E vimos na semana passada uma primeira parte sobre o sacramento da reconciliação, que iremos continuar hoje, ainda falando sobre o sacramento da reconciliação. O ritual da penitência apresenta 3 formas para celebrar o sacramento da reconciliação: confissão e absolvição individual, a celebração comunitária com confissão e absolvição individual, e a celebração comunitária com confissão genérica e absolvição coletiva. Então são 3 essas alternativas: a confissão e a absolvição individual, só o indivíduo com a pessoa; uma celebração comunitária com confissão, mas a absolvição é individual; e uma celebração comunitária com confissão genérica e absolvição coletiva. A primeira, a confissão individual, é a que é normalmente mais usada. Como acontece? A pessoa faz o seu exame de consciência, arrepende-se de seus pecados, procura um sacerdote e ali, depois de confessar os seus pecados, recebe a absolvição e a penitência, que agradece a Deus o perdão recebido. A palavra penitência, eu gosto sempre de explicar, ali não tem sentido de castigo. A penitência é uma satisfação. É algo que eu faço para reparar o estrago do pecado. Como o meu pecado rompeu algo, a penitência é a tentativa de reparar isso. A segunda forma celebrativa é a mais indicada para a celebração da reconciliação, porque ela expressa melhor a eclesialidade desse sacramento, onde a comunidade reunida ouve a palavra de Deus e se dispõe para a reconciliação. Depois cada um faz a confissão individual ao sacerdote, recebe a penitência e novamente em comunidade louva e bendiz a Deus pela sua misericórdia. Então, é uma celebração onde se escuta a palavra, se tem uma celebração, depois cada um se confessa individualmente com o sacerdote, recebe a penitência e novamente em comunidade louva e bendiz a Deus. Claro que uma celebração dessa tem que ter um número maior de sacerdotes e não pode ser com assembleia grande, senão as pessoas ficariam impraticadas, muito tempo dentro da celebração. A terceira forma somente poderá ser usada em certos casos, como uma forma extraordinária, quando, por exemplo, houver iminente perigo de morte e não houver tempo para que o sacerdote ou os sacerdotes ouçam a confissão de cada um dos penitentes, que é a chamada confissão comunitária ampla. Poderá ser usada ainda quando, por causa do número de penitentes, não houver número suficiente de confessores para ouvir a confissão de cada um, dentro de um espaço de tempo razoável, de tal modo que os penitentes, sem culpa própria, sejam forçados a ficar muito tempo sem a graça sacramental ou sem a sagrada comunhão. Às vezes, momentos de romaria, tempos fortes, num lugar que só tem um padre, ele não dá conta de atender todo mundo, então se tem a terceira forma, que é a confissão chamada popularmente de confissão comunitária. Além dessas 3 formas sacramentais da reconciliação, o ritual da penitência nos traz também
as celebrações penitenciais, que mesmo não sendo sacramentais, são de grande proveito, tanto para a vida dos indivíduos, como para a da comunidade. Elas servem para alimentar o espírito e a virtude do penitente, e preparar uma celebração mais proveitosa do sacramento. As celebrações penitenciais são reuniões do povo de Deus para ouvir sua palavra, que convida à conversão e à renovação de vida, proclamando também nossa libertação do pecado pela morte e ressurreição de Cristo. Nas celebrações sacramentais, nas celebrações penitenciais, não tem absolvição, mas uma celebração com gestos bonitos, com a palavra de Deus, com o exame de consciência, nos preparando para a confissão. O importante é que a pessoa possa ter essa experiência de arrependimento dos seus pecados e receber a graça do perdão. O catecismo apresenta ainda múltiplas formas de penitência na vida cristã. Que formas de penitência eu posso fazer? Entendendo não como um castigo, mas como práticas que ajudam a restaurar a minha vida. O jejum, a oração, a esmola, os esforços empreendidos para se reconciliar com o irmão, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos, a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados. A conversão se realiza na vida cotidiana através dos gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão da falta aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Tomar sua cruz cada dia e seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Então, muitas vezes, no conceito nosso de penitência do nosso povo, tem um conceito quase de castigo. E penitência não é castigo. Penitência é reparar o estrago do pecado. E olha quantos gestos nós podemos fazer para esta reparação. Vejamos agora o outro sacramento medicinal, o sacramento da unção dos enfermos. A unção dos enfermos é o sacramento pelo qual a Igreja, através da unção da oração dos presbíteros, entrega os doentes aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve. Deus vem ao encontro da fragilidade do ser humano. Esse sacramento ele pode ser pedido na doença ou na velhice, esteja ou não o doente em perigo iminente de morte. Trata-se da ação misericordiosa do Cristo Redentor, que se torna presente no sacramento para fortificar, sanar e reerguer o doente ou idoso. Então você não precisa desse sacramento porque está com resfriado, mas não precisa estar também com uma doença mortal. No momento que você está debilitado, psiquicamente, fisicamente, é um sacramento que pode ser oferecido a uma pessoa mais idosa que está mais vulnerável. O Evangelho revela a compaixão de Jesus para com os doentes. As numerosas curas realizadas são claros sinais de que, por ele, chegou o reino de Deus, prometido e esperado, e a vitória sobre o pecado, o sofrimento e a morte. Aceitando sua paixão e morte, Jesus deu sentido ao sofrimento. O grande desafio nosso é não só vencer o sofrimento, mas encontrar um sentido no sofrimento. E muitas vezes, quando a gente identifica o nosso sofrimento com Cristo, nós damos um sentido a ele. A Igreja, além do cuidado com os doentes, acompanha-os com orações e celebra o sacramento da unção dos enfermos. Nós cremos que a união do próprio sofrimento ao de Jesus
pode se tornar meio de purificação e de salvação para nós e para a igreja. A gente pode pedir a graça da cura, mas também dizer a Deus, olha Deus, se não for esta graça, que eu faça desse meu sofrimento uma identificação com o sofrimento de Cristo. Uma participação, um completar da minha carne aquilo que faltou à paixão de Jesus. Uma solidariedade com aqueles que estão sofrendo e às vezes sofrendo mais. Se possível, a unção deve ser precedida pela confissão do doente. Torna-se assim a oração da igreja e a profissão de fé do penitente, remédio e conforto espiritual para enfrentar a velhice, a enfermidade e a morte, à luz do mistério de Cristo. Este sacramento transmite o dom da fortaleza, como dom na perseverança do caminho, do bem e na oposição às tentações. Por tal motivo, o doente é chamado a fazer de seu leito de dor o altar de seu sacrifício, de sua imolação e de sua oferta ao Pai, transformando sua dor num ato de amor. Se você não pode superar a dor, que você viva aquela dor como participação na dor de Cristo. Viva aquela dor como uma graça. Esses são os dois sacramentos medicinais nossos. Meus irmãos, quero partilhar a agenda da minha semana. Nesse sábado, dia 30, à noite, 7 horas da noite, estarei participando da novena de São Francisco, da paróquia São Francisco, aqui em Caicó. Domingo, dia 1º, às 9 horas da manhã, celebrarei a missa na comunidade São Francisco, em Lajinha. E às 4h30 da tarde estarei participando do encerramento da festa de São José, em São José do Seridó. Segunda-feira, dia 2, estarei pregando na novena de São Francisco em Canidé, lá no Ceará. Terça-feira à noite, participarei da novena de São Francisco em Tenente Laurentino. Quarta-feira, dia de São Francisco, estarei às 16h30 participando da procissão e da missa em Lagoa Nova. Quinta-feira, dia 5, estarei participando da novena em São Francisco, na paróquia de São Francisco em Currais Novos. E sexta-feira, estarei em Aparecida do Norte, pregando no 6º dia da novena da Padroeira do Brasil. Esta é a minha agenda para esta semana. Vamos, portanto, terminar invocando, lembrando dos aniversariantes e nesse meio do rosário, invocando a Mãe de Deus, a nossa Mãe. Nessa semana nós temos como aniversariante, dia 3, Padre Tadeu de Araújo, aniversário natalício. Dia 4, o diácono Francisco de Assis Lima, de Currais Novos, também natalício. E dia 5, aniversário natalício do Padre Gerlúcio de Medeiros, pároco de São Vicente. Outubro, mês das missões, mês do Rosário. Vamos terminar invocando Nossa Senhora do Rosário, para que nessa festa da Padroeira do Brasil a gente possa aprender com Maria a fazer tudo que Jesus nos disser. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pela intercessão da Virgem Maria e por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. O Sistema Rural de Comunicação apresentou o programa Olharão para aquele que transpassaram, a voz da Igreja. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Uma produção do Departamento de Evangelização da Diocese de Caicó e a apresentação do nosso Bispo Diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Um bom fim de semana a todos.